É com uma imensa satisfação que eu vou aqui coordenar essa mesa sobre o livro Intérpretes do Brasil, que vocês estão vendo aqui também na tela. Meu nome é Angélica Lovato, sou professora da Unesp, campus de Marília, e também trabalho aqui no CEDEM, na Comissão da Verdade da Unesp, que foi uma grande conquista que nós tivemos aqui em termos de, com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, desencadear em todo o Brasil a formação de várias comissões da verdade, tanto as universitárias quanto aquelas de toda a sociedade civil. Então, no momento em que a gente se encontra aqui para falar de intérpretes do Brasil, eu vou apresentar a vocês a mesa, quem são as pessoas que estão aqui. O professor Luiz Bernardo Pericaz é o organizador do livro, está ali na ponta à direita, juntamente com o professor Lincoln Seco, eles organizaram este Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. Atenção ao rebeldes e renegados, né? Ele vai explicar a vocês, ele vai ter um pouco mais de tempo do que as outras pessoas aqui da mesa, que ele vai explicar a concepção do livro, né, a dificuldade de conceber um livro sobre intérpretes do Brasil, e vai em seguida falar do autor sobre o qual ele escreve, e que é um pesquisador, Caio Prado Júnior. Correto, né? Nós teremos em seguida o professor Quartim de Moraes, que também escreve aqui um dos nossos capítulos do livro. É uma grande satisfação receber novamente o professor Quartim aqui nos debates CEDEM. Ele já participou em outras épocas e agora vem retornar a partir do trabalho excelente que ele publicou aqui no livro Intérpretes do Brasil. E depois, então, fala o professor Paulo Barsotti, que vai falar de Maurício Stratenberg, ou eu, a gente troca aqui, tanto faz. E eu vou falar de Leôncio Basval. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao professor Bernardo Pericaz. Você vai... Vou primeiro explicar um pouco qual foi a ideia básica desse livro. Uns 3 anos atrás, eu estava conversando com o professor Lincoln Seco, também do Departamento de História da USP, e coincidiu que nós dois pensávamos em produzir um livro similar a esse que a gente acabou produzindo. Então nós decidimos começar esse projeto uns 3 anos atrás, convidando professores que certamente poderiam dar conta desses personagens, né, professores e intelectuais que conhecem bastante a obra desses pensadores brasileiros, né, e professores da USP, da Unesp, da Universidade de Buenos Aires, no caso o Guilherme Almeida, o professor da Universidade Autônoma de Zacatecas, Carlos Malorquim, que é provavelmente o maior estudioso da obra, da vida e obra do Celso Furtado fora do Brasil, professores da Unicamp, da UNEB, da FGV, da UFRJ. Então a ideia era que nós pudéssemos fazer uma coletânea que fosse um pouco diferente daquelas tradicionais que nós conhecemos já há bastante tempo e que normalmente tem nas suas páginas os mesmos personagens, né? E, em geral, com algumas poucas exceções, mas em geral personagens mais conservadores do pensamento político e social brasileiro. E por isso, então, também a ideia de se colocar esses pensadores menos conhecidos, alguns bastante esquecidos, né? E tentando mostrar a riqueza desse pensamento político e social ao longo do século XX, a partir da década de 20. Para mostrar que, ainda que esses pensadores não sejam os que predominaram no meio acadêmico, nas grandes discussões ao longo do século XX, mesmo dentro das esquerdas brasileiras, são pensadores que estavam atuando na mesma época que aqueles que a gente conhece publicavam e eram lidos e debatidos e discutidos. E o que mostra que
o pensamento político e social brasileiro, na verdade, é muito mais amplo e muito mais rico do que se pode imaginar. Muitos colocam a década de 30 como se fosse um marco, né? Quando você tem aqueles livros fundamentais do Caio Prado Júnior, do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque. Mas a gente pensar, os anos 20, em todo o continente americano, foram extremamente ricos e importantes para se pensar a questão nacional e para gerar novas interpretações sobre as realidades locais do continente. Isso eu digo no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. Ou seja, em toda essa região. No Brandão eu distingui, procurei fazer algo mais abrangente. A diferença é que aqui, tanto a minha intervenção como a de outros, focou a trajetória teórica e política do Brandão. Poucos sabem, não é uma revelação, é sabido, mas poucos sabem que o Brandão foi um dos articulistas do jornal A Nação, que era do tempo da feroz repressão que o Arthur Bernardes desencadeou contra o movimento operário e particularmente contra os comunistas. Havia um intelectual positivista de esquerda, havia muitos naquele tempo, o professor Leônidas de Rezende, que era proprietário de um título, A Nação. Como ele se tinha tornado comunista, grande admirador da Revolução Russa e da Rússia Soviética, e, portanto, apoiador do Partido Comunista do Brasil, ele cedeu o jornal. E o Brandão foi editorialista do jornal, em boa medida. Aliás, é um jornal que eu tive o privilégio, no sentido positivo e negativo inteiro, porque às vezes falta tempo de pegar uma coleção de jornais, mesmo desse tipo, e poder ler e anotar. Quase que já não se faz mais isso. É muito... Salvo historiadores profissionais, mas eu não sou um historiador amador, não sou profissional, aquele que se debruça sobre o documento. Mas eu utilizei a condição que eu tinha um cargo administrativo na Unicamp que me permitia obter os jornais na minha sala. E aí eu li A Nação de cabo a rabo, uns 15 números naquele período. Há coisas interessantíssimas, isso tem um trabalho historiográfico que poderia ser completado. Inclusive esse Leônidas Rezende que escrevia sobre Augusto Comte e Marx, materialismo e evolucionismo. É toda uma posição avançada no terreno científico de combate não somente ao capital, de combate pelo socialismo, de combate pela classe operária, mas sobretudo, eu diria até sobretudo, porque o Leônidas era um intelectual, um professor, sobretudo um combate contra o obscurantismo, contra o atraso mental, o atraso cultural. Fecha o parênteses. E o Brandão, então, uma atividade do Brandão foi, eu não conheço um pormenor histórico aí, seguia na redação, quantas vezes, foi, etc. Porque então ainda, acho que voltou logo a ser perseguido, ele sempre foi meio bastante perseguido, embora não tanto como no tempo que ele estava clandestino e quando ele compôs Agrarismo e Industrialismo. Esse tempo é 24 e 25. Aliás, eu me expressei mal historiograficamente. 27, o presidente do Brasil não era mais o Arthur Bernardes, era o Washington Luiz. Então aconteceu o seguinte, quando terminou o Bernardes e assumiu o Washington Luiz, o Washington Luiz começou a ter uma liberalizada, assim, só que essa liberalizada que ele deu não atenuou a luta social. Então ele logo voltou atrás e voltou a perseguir, principalmente os comunistas, mas toda a oposição democrática e operária. Quero dizer, em primeiro lugar, que esta coisa do pensamento brasileiro e latino-americano, porque às vezes a redundância é necessária, na medida em que muitas vezes no termo latino-americano, nós mesmos, como brasileiros, às vezes esquecemos que somos latino-americanos. Então, é importante que a gente entenda que esse conjunto de intérpretes do Brasil, ao mesmo tempo que falava do nosso país, ele também perpassava o conjunto do continente. Eu acho que isso é sempre bom lembrar. E vimos a dificuldade e, ao mesmo tempo, a importância que tem que a gente hoje, no início de século XXI, consiga compilar mais e mais livros que tratem desses intérpretes. E a dificuldade de se fazer um livro desse tamanho, com esse conjunto de 26 autores, já temos quase mais 26 para um segundo volume, mais 26 para um terceiro, e vamos torcer, né,
para que o conjunto de autores aqui continue trabalhando para, no mínimo, esses 3 volumes que o professor Pericaz colocou. Então, nesse campo do pensamento brasileiro, que é a área na qual eu dou aula, construo minha tese e, enfim, ligada à universidade, no caso a Unesp, acabamos por montar em Marília um grupo daqueles cadastrados no CNPq por força da necessidade, mas sem nenhuma intenção, né, latesiana, né, daquele conjunto hoje de pressões para que a produtividade acadêmica seja de baixo nível, né, porque é impossível que todos nós possamos produzir em 3 anos, que nos é exigido, né, no mínimo um livro, 5 artigos, mais não sei quantas palestras e eventos, sem que a nossa qualidade caia. Então, a questão da qualidade na produção, eu acho que é um pouco o exemplo dos intérpretes que estão postos nesse livro, porque era, como disse o professor Pericaz, uma espécie de militância que nada tinha a ver com uma carreira acadêmica que te exigisse coisas formais e estava, ao mesmo tempo, pensando em como o Brasil poderia vir a ser diferente do que ele era, independentemente da leitura que esses autores tinham da formação social brasileira. E nós sabemos que, dependendo da interpretação da formação social brasileira, a gente tinha diferentes leituras, alguns achando que o Brasil era feudal, outros escravista, outros, né, dentro de uma acumulação primitiva de capital desde a colonização, que geraram diferentes propostas políticas dependendo dessa leitura da formação social brasileira, que deram no limite nas diferentes estratégias e táticas da Revolução Brasileira, que a gente tanto discute. Quando eu recebo o convite do Pericaz para escrever um texto do Maurício Stratenberg para uma coletânea como essa, Intérpretes do Brasil, a primeira pergunta que eu fiz foi, afinal de contas, qual que é o livro do Maurício Stratenberg sobre o Brasil? Em outros termos, qual que é a tese do Maurício Stratenberg sobre a realidade brasileira? Qual que é o fundamento da sua interpretação sobre o desenvolvimento do Brasil? A gente sabe muito bem que o Maurício Stratenberg é muito mais conhecido como um educador. Então, essa faceta de educador e a faceta também dele como um crítico das burocracias, na realidade eu acho que eclipsou essa outra face do Maurício como historiador do Brasil. Eu diria não só como historiador do Brasil, mas como historiador do movimento operário a partir dos anos 77, 78. A dificuldade que eu vi foi exatamente onde é que eu iria buscar, né, esse fio condutor da interpretação do Maurício sobre a história do Brasil, se ele não tinha um livro específico onde ele explicitasse isso. Então, o meu trabalho para ver, né, para tentar reconstruir ou construir essa visão do Maurício sobre a história do Brasil, para fazer isso eu tive que buscar vários artigos que ele publicou em revistas, digamos, acadêmicas, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, Educação e Sociedade, uma revista que ele ajudou a fundar, na revista Ensaio, né? Na própria revista do SEBRAP, ele tem um artigo sobre, não tem nada a ver com o Brasil, é sobre a história do socialismo, e o Maurício também pode ser considerado um autor da história da Revolução Russa,
né? Ele tem vários artigos e pequenos livros sobre a Revolução Russa. Bom, mas então, fora a publicação desses textos nessas revistas, vamos lá, acadêmicas,